Pai do Senhor, jovens, louvo a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui compartilhando com vocês da nossa lição da Escola Dominical, que nesse trimestre aí estamos estudando sobre o livro de Josué. Quero aqui mais uma vez agradecer a liderança da Almaden, Felipe, Renata, Jordan e Angélica, que através desse vídeo nos proporciona a oportunidade de estar compartilhando e aprendendo também da palavra do Senhor. Que essa lição, mais uma vez, possa trazer um conteúdo prático para a tua vida e para a minha vida. A lição que vamos estar estudando hoje é a lição de número 8, que tem como título a Batalha da Cidade de Ai. Até o momento, a nação de Israel está agora conquistando a sua promessa, que é a terra prometida. E uma vez conquistada o território de Jericó, a cidade de Jericó, agora eles vão ter uma segunda tarefa, um segundo objetivo de começar a conquistar as demais localidades de Canaã, ou os cananeus, os povos, os 7 povos que estavam ali, que Deus ordenara que eles viessem a ser destruídos. Uma vez isso colocado em planejamento, o texto vai dizer que Josué, ele pede para que alguns de seus homens vão espiar ou coletar informações da cidade de Ai, para que se faça um planejamento para essa conquista. Estes homens vão, observam e traz o relato. E no relato eles já aconselha a Josué que não há necessidade de levar todo o exército israelita, que pela quantidade de soldados ou de moradores, habitantes da cidade de Ai, cerca de 3.000 homens daria a vitória para Israel. Josué acata a este conselho, e ao acatar este conselho, eles vão para esta batalha, para tentar conquistar a cidade de Ai. Quando eles entram em embate, quando eles vão tentar conquistar, o texto vai deixar bem claro que o exército israelita começa a perder território, ou estrategicamente nessa batalha começa o exército de Ai ser superior, a ponto da decisão do exército israelita é fugir. E ao fugir, cerca de 36 homens perdem a sua vida, e o exército retorna para Jericó com essa derrota, e a cidade de Ai agora feliz por ter conquistado uma batalha contra o exército israelita que tinha outrora destruído a poderosa cidade de Jericó. Quando as notícias chegam a Josué, diante dessa situação, a postura que ele vai ter,
juntamente com algumas autoridades de Israel, eles rasgam as suas vestes e vão clamar ao Senhor. E a indagação de Josué é esta: por que a derrota? O que as nações agora iriam falar do povo de Deus ou dos israelitas, que eles foram trazidos para essa localidade e ali eles seriam entregues nas mãos dos amorreus ou nas mãos dos cananeus? Essa indagação de Josué é transferindo uma responsabilidade na busca de uma justificativa por aquilo que tinha acontecido. Quando ele está a indagar, a clamar a respeito disso, a resposta do Senhor é essa: por que, Josué, você está prostrado com o rosto no chão? Deus, como é um Deus onisciente, sabe de todas as coisas, agora ele começa a trazer uma lição para Josué, para o povo de Israel. Fala assim: a derrota que teve não foi por culpa minha, por assim dizer. Não. As atitudes que levaram a essa derrota foi do próprio povo. O povo errou, o povo pecou. Em nenhum momento você vai ver, quando eles decidem a tentar batalhar contra a cidade de Ai, eles buscavam um direcionamento de Deus. Em nenhum momento você vai ver um comentário como teve quando espiaram a terra de Canaã: o Senhor nos dará a vitória. O Senhor nos fará destruir o exército dos gigantes. Não. Aqueles confiaram em si mesmo, em suas estratégias, no poderio do exército, a ponto de levar somente 3.000 homens. O primeiro perigo que se tem nessa situação e que podemos aprender é assim: nunca subestime o seu inimigo. Nunca subestime aquilo que você vai enfrentar. Pois se você subestimar, a perca na batalha ela pode ser muito grande. Ali foram somente 36 dos 3.000, poderia ter sido mais. Mas por uma decisão, por subestimar o inimigo. Hoje a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa juventude, você tem os seus enfrentamentos. Mas nunca subestime os seus inimigos, ou que você possa enfrentar. Ah não, isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu consigo resolver. Isso aqui eu não preciso de muita coisa. E assim como que aconteceu com o exército, e até mesmo com Josué autorizando, que é o segundo perigo: isso aqui eu não preciso buscar orientação. A estratégia é essa, o formato é esse. Então tenha isso em mente como lição, como aprendizado. Não subestime o seu inimigo. E em tudo busca orientação divina. Não vá primeiro para a batalha e depois tentar buscar respostas. Procure primeiro buscar as respostas para depois ir para a batalha. Procure ter o discernimento para ter a orientação divina, qual caminho, qual decisão a ser tomada, qual caminho a ser trilhado.
Às vezes achamos que somos fortes, que vamos dar conta, que vamos conseguir. Mas tenha algo em sua mente, a estratégia, o saber do futuro, o saber de como conduzir é de Deus. O saber do amanhã é dele. Então busque orientação dele para tudo, para suas decisões, para aquilo que você vai enfrentar. Até mesmo para o inimigo que se levanta à sua frente. Busque orientação em Deus para aquilo que ele vai direcionar. Não, mas foi ele que disse que vai ser conquistada a cidade A. Sim, mas como que vai ser? É hora de levantar? Ou é hora de estar sentado? É hora de levantar a espada? Ou é hora de dobrar o joelho? E essa orientação vem dele. Então tenha isso em mente. Não subestime o inimigo e busque a orientação de Deus. Mas o que levou a essa derrota? O que levou a essa derrota? Que assim, as vitórias, elas estão condicionadas à obediência. O próprio Moisés já tinha instruído o povo de que a conquista da terra prometida ou adquirir as promessas de Deus estava atrelado à obediência do povo. No capítulo de número 6, no versículo de número 18, a ordem de Deus e através de Josué para o povo era essa: não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão destruídos completamente e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Esta era a ordem e ela tinha que ser acatada. No versículo 1 do capítulo número 7, o texto vai começar a dizer: mas os israelitas violaram as instruções do Senhor. Interessante aqui que o texto vai dizer que assim, é os israelitas. E depois que ele vai descrever quem foi que errou, que é Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, que é da tribo de Judá. Mas dentro do coletivo, que foi o erro numa consequência do individual. Um outro perigo que se tem é o quê? O perigo de achar que o pecado não trará consequências. Eu costumo dizer que as suas atitudes no individual, ela pode muito afetar o coletivo. Nós, como igreja, nós fazemos parte de um corpo. Então eu tenho que ter em mente, tenho que preocupar com isso, de que as minhas atitudes, ela pode afetar o coletivo. A minha ação individual, ela pode trazer consequências para um coletivo ou um corpo que está dentro ou buscando um objetivo. Acã, ele se depara com uma situação e ele mesmo vai dizer que quando ele se depara com esta situação, ele vai dizer da seguinte forma: Acã respondeu, versículo número 20 do capítulo de número 7. De fato, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos, vi uma bela capa, cerca de 2,5 kg de prata,
e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei, tanto que os tomei para mim, e estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Acã, ele traz uma sequência. Nessa sequência ele vai dizer da seguinte forma: vi, desejei, tomei e escondi. Aqui está uma lição do perigo de não obedecer à ordem divina. Isso foi o que aconteceu, o comentarista cita sobre isso lá no Éden. Do casal também não obedecer à ordem divina. E a sequência é isso: ver, depois de ver, desejar, depois de desejar, tomar, depois de tomar, se esconder. No primeiro ato de ver, Acã viu. Tem muitas das coisas que não vai fugir de ver, mas qual será a nossa reação em ver? Em se deparar com aquilo. Acã poderia ter visto e continuado a sua trajetória, o seu caminho. E nada disso aqui teria sido escrito se ele tomasse essa decisão. Porque Mateus, capítulo número 6, ele vai deixar bem claro que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos estão em luz, nosso corpo estará iluminado, mas se os nossos olhos estão em trevas, quão grandes trevas estará o nosso corpo? Porque os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Então, olha, aquilo chama a atenção e a atitude dele. Agora, ele deseja, não somente viu, ele começa a desejar. E ao desejar, ele toma a decisão de pegar aquilo para ele. E não só pegar, esconder. Achando ele que ninguém estaria sabendo. Ninguém estaria vendo. Por quê? Era somente 2,5 kg de prata. Era somente uma barra de ouro com apenas meio quilo. Era somente uma capa babilônica. Era somente isso. Mas a ordem de Deus era que nada fosse retirado ou que fosse tomado como posse. Até o termo ele muda, ele chama de despojos, não era despojos. Era separado para ser consagrado ao Senhor. Então, Acã, com essa atitude, ele vai trazer umas consequências sobre a sua família. Antes disso, sobre a nação de Israel. Então, tenha isso em mente, ilumine os seus olhos, mantenha a candeia dos seus olhos iluminada. Tenha a orientação divina, que é a palavra do Senhor, que ilumina os teus caminhos, jovens. Para que você possa guardar no coração para não pecar contra ele. Seguindo as instruções. Porque diante de você vai aparecer. Se já apareceu, você venceu, glórias a Deus por isso. Mas permaneça firme, porque as investidas de Satanás,
elas são diárias, mensais, ele não desiste. Ora ele vai vir somente com uma capa, ora ele vai vir somente com uma barra de ouro, ora ele vai vir com 2,5 kg de prata, tentando ludibriar, tentando enganar, tentando te convencer que não faz mal, ninguém está vendo, ninguém está contemplando. Pode fazer, esconde. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso de número 13, diz assim que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus contempla a minha vida e a sua vida. Deus sabe. Por isso que Ele nos avisa, Ele nos orienta, para que possamos estar vigilantes e não aceitar essas promoções baratas, essas investidas sorrateiras de querer oferecer algo, ludibriar e achar que não tem nada a ver. Então não se curve. Vale a pena ser obediente. Você vai vencer as batalhas da sua vida obedecendo a Deus, acatando as suas ordenanças. Então que possamos aprender com Acã aqui, que achando que iria esconder, que não iria ter nenhum problema, mas a consequência veio. E infelizmente, a ponto de ceifar a sua vida e a vida da sua família, porque ele viu, desejou, tomou e escondeu. A consequência foi que Deus, ele não aceita que a sua santidade seja afetada. Por isso, essa consequência da atitude de Acã traz na vida do exército israelita e agora na vida da sua família. Na tomada de decisão de não obedecer, de errar, tem uma consequência. Mas agora, com esta situação resolvida, com a sentença dada, com aquele que errou, agora Israel e Josué recebe uma resposta de Deus, capítulo número 8, dizendo assim: o Senhor disse a Josué, não tenha medo e nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entregarei o rei de Ai, e seu povo e sua terra. Agora sim, com o conserto realizado, com o pecado confessado, com o pecado tratado, o caminho está direcionado para a vitória e autorizado por Deus. E a Bíblia vai nos dizer que agora eles vão para a guerra, só que agora a estratégia não é do ser humano, a estratégia não é dos espias, a estratégia não é de Josué, a estratégia é de Deus. E a estratégia de Deus não falha. Quando se está no centro da vontade de Deus, quando está no direcionamento que Ele deseja, a vitória é certa. Israel vai para a guerra. E agora a cidade de Ai, achando que vai vencer novamente,
Só que com a estratégia que Deus deu, aquele que nunca perdeu uma batalha, Israel vence e conquista a cidade de Ai e os habitantes ali e todo aquele território. Deus tem as suas formas de trabalhar. E as formas de Deus trabalhar, que é diversificada, mas ela não falha. Por isso que temos que buscar a orientação dele. E buscando essa orientação, temos que fazer uma autoanálise, se estamos dispostos a acatar as orientações dele, a renunciar àquilo que ele deseja que renuncia, a deixar de lado aquilo que pode estar atrapalhando o objetivo de Deus na minha vida. Por mais que possa ser pequeno, e a gente achar que não vai afetar, pode afetar sim. Por isso, até o comentarista ele termina dizendo e ele falando sobre o culto da restauração. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Muitas vezes falhamos, mas tem um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que nos alcança pelo seu amor. Talvez, por alguma circunstância, o peso da falha, o peso do erro, o peso daquela situação, daquela capa, daquela barra de ouro, daqueles quilos de prata, que você sabe que não era para você ter visto, ter tomado, ter escondido, mas você sabe que atrapalhou ou que tem atrapalhado. Mas é momento de restauração. É momento de você se aproximar de Deus. De ir até o Monte Ebal, edificar um altar, ir no teu quarto, tua sala, no teu local ali, edificar o seu altar e pedir essa restauração para Deus. Ele é perdoador. Há uma oração sincera, há um espírito quebrantado, há um coração contrito, há um moço, há uma moça se humilhando diante da presença do Senhor. Tenha certeza que Ele vai restaurar, que Ele vai perdoar. Não deixe que essas coisas possam te levar ao fracasso, a percas de batalhas, que você possa perder essa guerra. Não, se perdeu somente uma batalha, é momento de você parar, buscar a Deus, e Deus, na sua multiforme sabedoria, vai te dar direção, vai restaurar para que você conquiste a sua vitória, para que você retome e que esse sentimento de culpa saia, que você seja restaurado verdadeiramente. O que aprendemos nessa lição é que a derrota na batalha na cidade de Ai foi um momento difícil para o povo, mas foi um momento de aprendizado, foi um momento de lição, para que eles aprendessem que eles não podem subestimar o inimigo. Achar, não, isso aqui eu consigo vencer, isso aqui
Com isso aqui eu consigo lidar. Não. Eles tinham que aprender que eles tinham que buscar a orientação de Deus, primeiramente. Estar ligado com o céu. Buscar nele um refúgio, a proteção, porque sem ele nada somos. Sem ele nada temos, nada conseguimos. Sem ele você não vai conseguir vencer essa sua área na sua vida. Isso que pode estar te prejudicando. Isso que pode estar te atrapalhando na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, na vida religiosa, espiritual. É somente com a ajuda dele. Então, por isso que precisamos do seu auxílio. Não podemos achar que esses erros não nos trará consequência. Vai sim, querido. Talvez no momento, não aconteceu nada. Está escondido, ninguém viu, não aconteceu nada. Tome cuidado, isso pode trazer consequências terríveis. Então o alerta hoje, através dessa lição, é essa. Ei, confesse. Busque a restauração. Porque é isso, um texto muito conhecido, que o nosso comentarista até ele utiliza, que é 2 Crônicas 7,14, que se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Não é vergonhoso? Tome a postura. Tome a postura. Chegue diante do Pai e como um filho confesse para Ele. Mostre para Ele, é nessa área aqui que eu preciso ser tratado. É nessa área aqui que eu preciso ser restaurado. Deus é santo e Ele não tolera o pecado. Por isso que a anátema teria que ser retirada do meio do povo. Por isso que o erro de Acã teria que ser tratado. Porque se não fosse tratado, o povo não teria vitória. Então trate, quer vitória? Trate, precisa ser tratado, precisa ser restaurado. Depois da restauração, daquilo que foi corrigido devidamente, os hebreus puderam continuar lutando, prosseguindo e conquistar a tão almejada terra prometida. Então que essa seja a lição em aplicação para a minha vida e para a sua vida. Mesmo por alguma situação, Deus é misericordioso. E Ele nos proporciona essa oportunidade através da sua palavra, de demonstrar o seu amor, de demonstrar a sua misericórdia, em dizer é tempo de voltar, é tempo de restaurar. A terra prometida, a promessa ainda está de pé. Não se deixe vencer, não se deixe ser convencido por essas frases medíocres do seu inimigo, dizendo, não, já está tudo acabado. Você é o derrotado. Por aquilo que aconteceu, por aquilo que errou. Não. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode trazer solução nessa área. Ei, busque a Ele. Confesse a Ele. Não deixe isso escondido. A lição é um alerta rigoroso. A mensagem é essa, eu não poderia fugir disso. O tratado hoje é esse. É bênção prometida? É, só que precisa ser tratado aquilo que estava atrapalhando. Então, querido jovem, moço, moça, irmão, irmã, você ouvinte desta reflexão, trate, pois só assim você terá o tão almejado ou a tão almejada promessa da terra prometida. Que o Espírito Santo possa continuar falando
aos vossos corações e que os ensinos dessas lições possa ser colocado em prática por mim e por você. Fique com Deus, um abraço, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém.